sobre as ameaças que ela recebeu na prisão, especialmente duas coisinhas, né? Especialmente uma situação envolvendo a doutora Flávia Frois, contratada pela família do Coronel Jairo para fazer investigações paralelas, que foi a prisão intimidar a professora, né? E a outra parte é do senhor Jairo. Então nós temos algumas coisas aqui que eu acho importante pontuar e a gente vai vendo assim a má fé que vai rolando nisso tudo, né? Porque a doutora Flávia chega como se fosse alguém querendo dar atenção a ela, a família do coronel a trata muito bem para tentar cooptá-la para eles, né? E acho que ela faz muito bem, a professora Monique faz muito bem de não cair nessas seduções, mas quando eles vão vendo que ela não vai cair nessas seduções, começa-se toda aquela fofocaiada que eles criaram em cima dela, né? Vejamos, por exemplo, algumas coisas importantes. Depois de tentar cooptar a professora, essa é a primeira coisa, depois de tentar cooptar a professora, a advogada, a doutora Flávia, ela leva recados do Jairo. E aí nesses recados do Jairo a gente vai vendo algumas coisas curiosas nas quais a gente não para prestar atenção. Primeiro, o Jairo vai dizer a Monique, pela Flávia Frois, que a ama, que ainda quer recomeçar com ela, que quer continuar com ela, e a professora Monique resiste isso tudo, que ela vai dizer: eu nunca mais falei com esse cara depois que a gente foi preso, e ela foi descobrindo que ele era, então, mulher sadia que ela não tem nada que falar com ele mesmo não. Mas a outra coisa, em meio a essa narração de que a Flávia Frois teve esse desaforo de enviar recados desse homem, que a Monique vai lembrar que na audiência anterior, quando ela foi ouvir as testemunhas, né? Levaram lá as testemunhas tanto pro Jairo quanto pro Monique, diz que o Jairo ficou a audiência toda sussurrando no ouvido dela, ele estava de máscara e falando que a amava, ameaçando os advogados dela, falando que se eles pegassem ela, se eles comessem, né? Ele usa essa expressão, se eles comessem a Monique era dele, que eles iam se ferrar com ele, e vai falando essas coisinhas todas, né? A professora Monique lembra que a doutora Flávia Frois disse a ela que o Jairo estava ligando para ela de madrugada, quer dizer, Jairo preso ligando para a advogada. Preste atenção que esse homem está tendo vida boa no presídio, pelo menos vida menos pior do que a da professora Monique, que está lá sendo torturada e tem gente abafando esse negócio e tem ex-marido aqui fora falando mal dessa mulher. Então, escapa isso, né, que o Jairo está lá ligando da prisão para a advogada, tal advogada que deixou essas coisas acontecerem. Mas alguém pode perguntar assim, tá, mas para que a gente precisa saber disso? Porque esse processo, que após a morte do Henri, que também foi uma perda trágica para a mãezinha dele, acabou também se tornando um processo de pura misoginia contra o professor. Porque o que a gente tem aqui? Um homem que faz o que esse doutor Jairinho, né, que na verdade o senhor Jairo, fica fazendo com a Monique, mesmo ela estando arruinada, presa, correndo o risco de morrer, o homem que faz isso, ele está contando pra gente que ele é um homem que não presta. O problema é que a sociedade normaliza isso, né? Ah, não, ele pegava muitas pessoas, ele fazia, ele acontecia. Mas isso em si já está contando pra gente que esse cara não presta. Porque um homem que estava namorando com outras enquanto estava com a professora Monique. Aí tá vendo a professora Monique presa porque ele mente. Ele sabe o que ele fez com o pequeno Henri, mas não vai confessar. Quer dizer, tá vendo a ex-companheira se ferrando, não vai confessar, não tem nenhum pingo de honestidade, nem amor, nem nada por ela, e depois começa a falar que vai ter uma vida junto com ela, que vai fazer isso, que não é para ninguém comer ela. Essa coisa toda está contando pra gente que ele é mau caráter. A gente não precisa nem investigar se ele fez algum mal ou não fez ao Henri. Pode até ser que tecnicamente ele não tenha a intenção de matar o menino, mas ele é um homem mau, porque um homem que faz isso com uma mulher que está toda queimada pelas fogueiras dos moralismos deste país. Aí o cara faz isso no tribunal. Esse cara não presta, gente. Ele não presta. A professora Monique, ainda bem que ela não está caindo nisso. E aí temos uma outra coisa ainda que é revelada nesse tipo de coisa, que a professora Monique, ela está numa situação tão complicada que até quando ela está tentando relatar isso e pedindo socorro em relação a isso, coisa que a juíza vai tentar fazer, né? As pessoas falam assim, ela está pensando que ela é gostosa, ela acha que é a rainha, né? Que o advogado foi lá, que o advogado quer comer ela, que o ex gosta dela, que todo mundo gosta dela. Não, gente, ela é só uma mulher
que está tentando se livrar, além de ter se livrado das falsas acusações que fazem contra ela, ela tem que ficar se livrando dessas cantadas, dessa gente mau caráter. Que o homem mau caráter, assim, ele vê uma mulher, trata a mulher como objeto, não está vendo que ela é prisioneira, que ela perdeu o filho, que ela não pode ter o luto por esse filho, ele aproveita daquela situação para molestá-la, né? A gente que faz postagem de Monique Inocente, tem uns infelizes lá que vou printar tudo, porque a gente vai processar esses caras, que eles chegam assim, nossa mulher, você é linda, você é gostosa, quero sair com você. A gente está vendo isso lá no perfil. E a professora Monique não está recebendo isso não, mas aí se um dia ela for na justiça reclamar que esses caras estão fazendo isso, não, ela se acha gostosa, tá vendo? Isso é narcisista. Não, gente, ela é vítima, ela não é narcisista. Ela não tem culpa do pessoal olhar para ela com um olhar lascivo, luxurioso e ainda querer colocar a culpa nela. Se eu desejei, a culpa só pode estar nela. Ela é que tem alguma coisa errada. Quando a coisa errada está nesse tipo de gente, igual o Jairo. Está nesse tipo de gente igual o próprio pai do menino que está vendo a ex-mulher em apuros, sabe que ela foi uma excelente mãe para o filho para o qual ele não tinha todo o tempo, e aí agora ele fica falando que ela é bandida, que ela é assassina, que ela é psicopata, que ela é narcisista. Isso tudo está mostrando para a gente que tanto o senhor Jairo quanto o senhor Leniel são homens maus. A Flávia Frois vai tentar banalizar a carta que a professora Monique escreveu, né? Porque ela fala assim, você tem que ensinar isso aqui para o seu depoimento ser de acordo com o do meu cliente, o senhor Jairo. Ela fala assim, não, a carta que eu escrevi, porque na época não tinha dado esse depoimento que a gente está analisando os cortes aqui, né? A carta que eu escrevi é a verdade dos fatos. Então, quem quiser saber a verdade, leia as cartas. Só que eu fui percebendo também, até extra projeto, extra processo, que algumas pessoas, até do direito, acham mesmo que a Monique deu um tiro no pé de ter escrito aquela carta. Na verdade, para mim, aquela carta representa a mais pura verdade, porque antes dela fazer esse depoimento, eu tenho vídeos gravados no meu canal, onde eu vou destrinçando a carta dela e como é uma carta verdadeira. Eu espero que alguém não esteja conseguindo convencer a Monique de que ela cometeu o erro ao escrever a carta, porque foi a melhor coisa que ela fez, porque ela colocou o coração dela ali para fora, num ambiente seguro, e tudo que ela falou e todos os acontecimentos foram comprovando o que ela tinha colocado na carta, né? Mas a misoginia é tão poderosa que é assim. Quando a mulher vai pedir socorro porque ela está sendo assediada, ela se acha gostosa. Quando a mulher registra em carta, da única forma que ela pôde, o que está ali acontecendo, é estrategista, isso é bandida, e ela é verdadeira. A Flávia Frois, vendo que a professora Monique não ia cair nessa bandidagem dela, né? Me perdoe aí, mas o termo é esse mesmo. Aí passa a ameaçar a Monique, inclusive dizendo que ela poderia ser transferida de presídio por causa disso, o que de fato aconteceu, né? Ela saiu do presídio onde ela estava e foi para um outro, então parece ali que tem advogados, coronéis, isso e aquilo, mancomunado com gente poderosa, porque até o pai do menino hoje está mancomunado com gente poderosa muito estranha, né? O coronel Jairo enviou um pau-mandado lá, um agente de segurança, para dizer para ela, você tem que ser grata ao coronel Jairo. Quer dizer, intimidando a professora para ela entrar nos esquemas aí, né, da família do coronel Jairo. Isso é muito triste. Eu até entendo que eles estão fazendo aí algum trabalho que vai mostrar que talvez o Jairo não seja esse homem tão cruel, mas eles quererem colocar a professora Monique no meio disso tudo para fazer parecer que ela seja mais cruel, que é a vontade do Leniel também, né, que é que ela seja castigada em dobro, sendo que ele sabe que ela como mãe agiu muito melhor do que ele como pai. Alguém fala assim, mas a criança está morta porque as pessoas ignoram as tragédias da vida. A gente pode estar exercendo um excelente trabalho e esse teto agora cai na minha cabeça. Isso é sinal o quê? Que eu tinha uma maldição? As pessoas têm que parar com essas interpretações moralistas, né? É igual na atividade, uma mulher não conseguia ter filho, todo mundo já achava que ela tinha alguma maldição. Não, gente, ela só tinha um problema orgânico. Aí agora uma mãe maravilhosa perde o filho, ela é bandida. É muita covardia isso de vocês. Até porque quando ela começou a responder às mentiras descaradas de seu ex-marido, tem gente no Monique Inocente que sai do perfil porque não querem que a gente fale mal do ex-marido e na verdade a gente nem está falando mal, a gente está fazendo esse contraste. Quais contrastes? Quer dizer agora que para o Leniel sair por aí como defensor de criança, ele vai fazer isso esmagando uma mulher que ele sabe ser digna? Esse contraste alguém tem que fazer. Segundo contraste, quer dizer agora
que para ele ascender a política e fazer políticas, ele vai fazer isso mentindo, esmagando e arruinando a vida de uma mulher que ele sabe que é digna. Então alguém tem que apontar isso. Se você vai sair do perfil ou vai deixar de me seguir no YouTube ou no Instagram, lá no Monique Inocente, é porque você é a pessoa desonesta que não sabe examinar as coisas. Quer saber da bondade do Leniel? Examine-o de perto. Quer saber realmente se a professora Monique é uma pessoa má? Examine de perto, que você vai ter surpresas sobre os dois lados da questão. Mas quem não gosta da verdade se retira e sai por aí babando amarguras. E que a professora Monique continue firme e forte para que um dia ela possa pôr a boca no mundo e toda essa farsa ser desmascarada, porque ela é a única parte verdadeira dessa imensa farsa jurídico, político, misógina que caracteriza o nosso país. Assim, eu não tenho dúvidas nenhuma que eu serei executado. Isso aí para mim não é novidade. Eu vou ser executado, não sei se vai ser na frente da OAB, como o colega foi anteriormente, né? Mas eu serei executado, não sei se com um tiro na cabeça, com envenenamento, não sei, mas serei executado. E quando eu for, eu só quero deixar registrado aqui a assinatura da minha morte. São duas assinaturas, Mônica Calimã e vereador Leniel Borel. Oi, pessoal. Eu veio nesse vídeo aqui chamar a tua atenção para um caso que eu tenho estudado. Durante 3 anos da minha vida eu fiz curso de psicanálise comportamental para poder entender o ciclo da vida depois da perda do meu filho. Como se deu a perda do meu filho. O vídeo que eu vou postar para você depois do meu, eu queria que você não ouvisse a sociedade. Ouvisse você, o que você acha. Quando eu perdi meu filho, eu poderia ter acusado a mãe dele se eu fosse um narcisista dissimulado e mentiroso. Se eu quisesse ganhar fama em cima da morte do meu filho. Nossa, para mim seria um prato cheio. Mas graças a Deus, eu sou um cara tratado e não usei isso para ganhar dinheiro. Abelha portal. Então você sabe o que eu tô fazendo? É surpresa, mamãe. Não pode saber. Sabe quem era? Quem era, filha? A Granny. Não acredito. A Gwen é muito assustadora. Não, mas ela é boazinha. Ela tava boazinha? Ela tava. Mas eu não sei qual outra história. Conta uma de princesa. Eu vou contar outra. De terror ou de princesa? Não sei, não. Acho que é de terror e de princesa. Nossa. É duas misturadas. Tá bom. Não sei não, hein? A gente faz uma ligação pra ela. Ah, Aí ela a Olivia quer sair, ó. Aí ela fica boazinha. Sério, amor? Sério. Acabou essa história de terror? Acabou. Naquele dia eu recebo um laudo preliminar, né? Para minha surpresa, me passava 1000 coisas na cabeça que possa ter acontecido com meu filho. Tava até me martirizando muito, porque eu entrego meu filho muito nervoso no dia anterior, né? E eu achava que poderia ser um ataque cardíaco, uma má formação, sei lá, um AVC. Tava até me martirizando muito, porque eu entrego meu filho muito nervoso no dia anterior, né? E eu achava que poderia ser um ataque cardíaco, uma má formação, sei lá, um AVC. Bem, depois quando nós vamos para o laudo, o mais evidente que surge dessa ausência de comparação entre o que foi feito antes e o que foi feito depois, está em radiografias que foram tiradas no hospital e que nós tivemos que brigar muito. Fui eu que verifiquei que existiam fotografias e que essas fotografias não estavam no processo. Nós tivemos que insistir muito para que a radiografia viesse para o processo. E quando ela veio para o processo, porque por alguma razão o hospital estava retendo essas imagens, quando ela vem para o processo, ela demonstra que o Henri sofreu uma série de lesões no hospital produzidas pelas medidas de reanimação. E aqui um parênteses, é importante que nós saibamos disso, né? As medidas de reanimação de um adulto ou de uma criança, elas são necessariamente traumáticas. Ok. Não há como produzir respiração artificial, não há como produzir massagem cardíaca que mobilize sangue, que faça circular sangue, que não seja de maneira traumática. Eu, Leniel, lindo.
Estou me sentindo no Big Brother, pessoal. Ali a porta da Disney. Nós temos amigos dele. Hello. Eu recebi a visita da advogada doutora Flávia Frois, lá no complexo de Benfica. Ela entrou, me chamaram, eu até queria, se eu tivesse oportunidade de trazer, no presídio de Bangu, nós recebemos um papel escrito o nome do advogado, a hora do advogado, a OAB do advogado e a interna que recebe aquele determinado advogado. Tem esse controle no presídio onde eu estou hoje, em Bangu. Em Benfica, não existe esse controle. Nós somos chamadas pelo rádio, o rádio chama, fala, olha, advogado para Monique, para a interna, Monique Medeiros. E assim eu fui recebida na porta, o policial me chamou, falou, Monique, advogado, sexta-feira, dia 7 de janeiro. Cheguei lá, lá se diz parlatório, né, mas não é um lugar de visita íntima. Lá cheguei no parlatório, que é o lugar do advogado, e me deparei com a Flávia, cuja eu nunca tinha visto na minha vida, não a conhecia. Ela se apresentou, falou que ela era mãe, não me recordo agora de quantos filhos, que ela tinha netos, que ela era uma pessoa confiável, que ela era amiga do doutor Tiago Minagé, meu advogado, que ela era muito amiga do doutor Igor, que ela era muito amiga do doutor Braz e era amiga também do André França, meu antigo advogado, constituído pelo doutor Jairinho. E aí ela chegou com um calhamaço de papéis, com todos os laudos e peritos e folhas em relação ao meu filho. Eu nunca tinha visto. Ela falou assim, olha, a primeira coisa que eu quero falar para você é que eu me sensibilizo com a sua dor, e eu não sei o que você está passando, mas eu me sensibilizo com a sua dor. Eu sou uma advogada invisível, eu estou aqui ela não falou no momento que estava contratada por ninguém, falou que era uma advogada invisível, que ela conseguia ir nos presídios sem que as pessoas soubessem dela, da ida dela. Não sei se ela não registrava em ata ou se ela era invisível pelo fato das pessoas não a conhecerem em nenhum processo. Não sei o que ela quis dizer com isso. E aí ela começou falando a seguinte frase, eu sei que vocês, Jairinho, são inocentes, e eu vou ajudar a provar que vocês são inocentes. Aí eu falei, então, a senhora me explica o que está acontecendo. Ela começou a me mostrar todos os laudos e peritos e disse que contrataram peritos de Harvard, da ONU, acho que de Oxford, não sei de onde, vários peritos internacionais, vários peritos de universidades federais daqui do nosso país, comprovando que os laudos eram falsos, comprovando que todos os laudos eram falsos, que um desdizia o outro, e assim, consequentemente, até chegar no primeiro. Que eu deveria ficar calma, que tudo ia passar, que tudo ia acalmar. Trouxe um recado do Jairinho para mim, dizendo que ele me amava, mesmo ele tendo a companheira dele, que é a Ana Carolina, ela veio me trazendo um recado dele, mesmo não podendo falar com ele, né? Ela veio me dizer que ele me amava, que ele queria ficar comigo, mesmo depois disso tudo, que a gente ia passar por tudo isso e iríamos ficar bem, assim como ele disse da última audiência, que ele ficou atrás de mim, sussurrando no meu ouvido, eu te amo o tempo inteiro. Ele me incomodando, dizendo que me amava na última audiência. E eu, assim, Vossa Excelência, eu não gostei, porque ele não tem que se dirigir mais a palavra a mim.
E aí, o que aconteceu? Ela trouxe o recado do Jairinho para mim. Eu não tinha recado com ele. Desde que eu fui presa, eu nunca mais falei com ele. Nunca mais, exceto por esse dia que ela veio trazer esse recado para mim, e exceto na última audiência que ele ficou falando atrás de mim com a máscara, do lado do Dr. Braz, e que ele falou também para o meu advogado que o meu advogado não podia me comer, foram essas palavras, porque senão ele ia se ver com ele. Essas foram as palavras do Jairinho, uma pessoa que não está comigo. Enfim, ela chegou lá falando que ele ligava para ela de madrugada, mas ele está preso no presídio, mas liga para ela de madrugada, dizendo que ele iria se matar todas as vezes, que ele é muito depressivo, que ele estava sofrendo muito com tudo aquilo que estavam sendo falado sobre ele, que ele era inocente, que ele não tinha feito nada, e que eu deveria acatar a um determinado tipo de documento, dizendo que eu teria que me juntar junto com eles para que nós fizéssemos um depoimento único. E aí foi um determinado tempo, porque ela foi me mostrando todos os laudos e desdizendo todos os laudos, mostrando que havia falhas verídicas. Pode até ser que existam falhas, porque eu não tenho perito e não sou perita, mas eu não concordei em fazer um depoimento único, até porque eu tenho o meu e ele tem o dele. Eu respondo pelos meus atos e ele que responda pelos atos dele. Eu não sei o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Quem vai falar isso para Vossa Excelência é ele. E aí eu falei para ela que eu não tinha como fazer esse depoimento único. Não existia depoimento único. Eu ia falar. Ela falou, mas você tem que concordar que você não vai poder falar o que você escreveu nas cartas. Eu falei assim, não, o meu depoimento é o que está nas cartas, é a verdade. Foi na época que eu escrevi no UPA, eu estava dentro do UPA, com Covid, eu fiquei 10 dias internada, e eu pedi que os meus advogados solicitassem folhas para que eu pudesse relatar, porque eu tinha medo de morrer e não contar o meu depoimento, que eu não tivesse oportunidade. Porque desde sempre, desde o dia que eu entrei dentro da prisão, eu sou ameaçada de morte. Todos os dias existem ameaças de morte. Então, foi a vez que eu escrevi as cartas. E eu falei para ela, o meu depoimento está nas cartas. Se vocês querem tanto saber o meu depoimento, é só vocês lerem as cartas. Está público. Meu processo é público. Todas as pessoas sabem o que estão nas cartas. É só querer ler. E aí ela falou assim, olha, se você não acatar, pode acontecer algumas coisas com você. Eu falei, por quê? Porque eu sou advogada de traficante do Comando Vermelho, Marcinho VP, que está no presídio federal de não sei de onde, começou a falar vários, Macarrão, que eu não sei quem é, vários traficantes de Comando Vermelho, que ela era advogada deles, e que o coronel Jairo a tinha contratado para que ela fosse até o presídio, para que eu assinasse um termo de declaração dizendo que eu ia acatar, senão ia sobrar para mim, ou senão eu seria transferida. Eu falei assim, não existe, eu não vou assinar nada. Aí ela falou, você vai assinar e sua cabeça está a prêmio. Aí eu falei assim, passou do horário, já era 5h, se eu não me engano, 5h20, a visita do parlatório, a gente só tem até as 17 horas. Ela me ameaçou, falou que eu poderia ter algum traficante que poderia fazer alguma coisa comigo. Ela disse que poderia me pegar dentro da cadeia ou fora. Falou que eu poderia ser transferida. E 2 dias depois eu fui, de fato, transferida. Eu não sei se ela teve informações privilegiadas, não sei se com direção de presídio ou se em relação a Coronel Jairo, se ele tem algum tipo desse movimento, de saber esse movimento, porque ela foi bem implícita na hora de falar que eu poderia ser pega dentro do presídio. Então, assim, eu fiquei apavorada. Eu falei, como que vai me pegar dentro do presídio? Minha cabeça já estava a prêmio, que Jairinho estava falando com ela de madrugada. Basicamente, ela pediu o quê? A senhora pediu para que eu assinasse um documento para aderir à versão do Jairinho. Tá.
Ela chegou a lhe pedir históricos médicos do seu filho? Pediu. Ela E a senhora perguntou. concordou? Não concordei. Ah, Não concordei, até porque os históricos médicos do meu filho estão com os meus advogados. Se Vossa Excelência quiser, está tudo com eles e está tudo numa pastinha separado. Isso foi tudo quando ela estava me mostrando os laudos. Exatamente, ela me mostrando, perguntou se o nariz do meu filho sangrava, perguntou se saía sangue pelo ouvido dele, se ele já teve algum tipo de doença. Eu falei que o meu filho nasceu com um furo no coração e que a pediatra dele tinha relatado, tinha feito um exame, e ele, depois, quase um ano depois, nós fomos fazer de novo o exame, já não tinha mais o furinho no coração, que era um sangue que vazava, não existia mais. Então, ele, infelizmente... Essa informação a senhora deu para ela durante Sim, a conversa. na hora em que eu ainda não sabia que ela tinha sido contratada pelo Coronel Jairo. Até então, para mim, ela era uma advogada imparcial, que estava ali para provar que eu e o Jairinho éramos inocentes. Eu já sabia da minha inocência, mas eu estou presa. Tá. Né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso é uma questão incidente ao processo, mas isso não é da minha competência. Sim. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou reunindo informações a respeito, né? Já pedi ao presídio e tudo. Estou reunindo tudo que tem no processo a respeito disso, vai ser remetido para o promotor de justiça com atribuição para isso. Tá bom? E teve mais um relato. Tenho mais um relato de uma policial penal que foi até a minha cela perguntar se eu era nora do Coronel Jairo. Aí eu falei, eu não sou nora do Coronel Jairo. Aí ela falou assim, porque eu tenho muita gratidão por ele, você deveria ter muita gratidão por ele. Aí eu falei assim, mas eu não tenho gratidão por ele, eu não preciso ter. Ela falou assim, o seu sogro, ele ordena que você tenha gratidão por ele, você deveria ter. Eu falei, ele não é meu sogro. Aí ela falou, o Coronel Jairo mandou te dizer que você tem que ter gratidão por ele. Ela falou 3 vezes que o meu sogro, mesmo eu falando que eu não era nora, que eu não tenho mais nenhuma relação com aquela família, ela continuou dizendo que eu tinha que ter gratidão por ele. Então, existem ainda as ameaças que são veladas dentro do meu presídio, até por guardas, até por policiais penais. Então, vai uma advogada falar o que quer para mim, vai policial falar o que quer para mim, depois, 2 dias depois, estou eu e o meu advogado Hugo dentro do parlatório com mais uma pessoa ao meu lado, que se chama Elke, que é a doutora Flávia, está querendo que ela seja testemunha dela para contar mentiras, com o advogado dela, isso tinha sido 2 dias depois. Uma guarda levou a Elke até a minha cela, a porta da minha cela, para dizer que o advogado dela me tiraria naquele dia, 2 dias depois que ela tinha sido, que agora não... Você sabe o dia, Tiago, que requisitou? E aí, quando a gente chegou no parlatório, né, na parte dos advogados, que é uma cabine dupla, ficam 2 pessoas, o advogado dela, a pedido da doutora Flávia, estavam com a minha petição, que eu tinha contado para a minha família relatar para os meus advogados, e com toda a petição, com todas as reportagens, com várias imagens minhas, passando para uma advogada interna, para que pudesse me ameaçar dentro do presídio. E agora eu descobri, nessa semana passada, que uma outra interna da cela dela está sendo ameaçada por ela e pela doutora Flávia, que ela vai abrir um boletim de ocorrência, que ela também está sendo ameaçada para ser testemunha dessa Elke, que é amiga da doutora Flávia, que é madrinha de algum filho dela, e que a doutora Flávia é madrinha também de algum filho dessa Elke, que é presa, que parece que também é advogada do Marcinho VP, que pelo menos que se diz advogada do Marcinho VP. Então, me ameaçou, dizendo que ela era advogada de traficante, que eu podia ser pega dentro da cadeia, que eu podia ser transferida, não sei se tem algum tipo de informação privilegiada, e que eu deveria acatar a um depoimento único. E eu não vou acatar, porque eu já fui silenciada demais, já me calei demais, e agora eu não me calo mais. Tudo que eu tiver para falar de verdade, eu vou falar. Esse segundo episódio do parlatório também está sendo objeto de perquisições minhas,
para que mandem toda a documentação que tem no presídio para eu mandar para o promotor com atribuição, ok? Ok. Posso passar agora a palavra? Sim. Promotor, por favor. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.